gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Renata. Eu sou professora dos anos iniciais, mais especificamente de uma turma de terceiro ano. E também eu tenho um blog junto com a minha amiga Jaqueline, onde a gente fala um pouquinho sobre livros, faz resenhas e tudo mais. Hoje a proposta do vídeo é um pouquinho diferente. Eu vim compartilhar com vocês uma experiência didática que eu apliquei em sala, uma dinâmica, na verdade, que eu venho aplicando desde o ano de 2018, que foi quando eu assumi a turma do terceiro ano. Vamos lá, então? Bom, antes de apresentar para vocês qual que é a proposta da dinâmica, eu acho interessante falar um pouquinho sobre como que foi minha trajetória profissional. Então, eu comecei a trabalhar nessa instituição de ensino no ano de 2015 como estagiária. Então, eu ainda estava cursando pedagogia quando eu comecei a trabalhar lá na escola. Sendo estagiária, eu tive a oportunidade de ter contatos com todas as turmas da escola, desde a educação infantil, com a turminha de 2 anos, até a turma de 10 anos, que já seria o 5º ano do fundamental. Por conta de quando falta professora, a estagiária acaba assumindo, né? Fora outros projetos que a gente foi desenvolvendo ao longo do ano, como a Hora do Conto, que foi um projeto que eu, juntamente da coordenadora lá da escola, a gente montou e fazíamos rodízios. Toda semana uma estagiária aplicava a Hora do Conto em todas as turmas. Então foi uma oportunidade bem interessante também. No ano de 2018, eu assumi a turma do terceiro ano. E foi nessa turma, então, que eu comecei a aplicar a roda de sentimento. A roda de sentimento, ela pode ter outros nomes, tá? Não é uma ideia que eu criei. Eu já vi algumas variações desse projeto em outros lugares, onde a gente faz uma roda e conversa sobre as emoções. Vou explicar como que funcionava lá na minha sala e como que surgiu essa ideia, tá? O terceiro ano, a turma do terceiro ano, eles estavam com problemas de resolver conflitos. Então, muitas vezes surgia algum conflito em sala e as crianças não conseguiam resolver entre elas, precisando diversas vezes eu intervir, por conta que não conseguiam administrar suas emoções, acabavam tomando atitudes que não eram pertinentes, né, à sala de aula. Então, fora também que eu encontrei ali crianças que estavam precisando desabafar e tudo mais, né? Então, assim, foi uma turma que eu sentia necessidade de elaborar um espaço onde eu conseguia dar voz a eles, justamente para ter esse momento de resolução de conflitos, mas também para ensinar a ouvir o outro, a entender o sentimento do outro, a respeitar o outro. Então, essa foi a proposta da roda de sentimentos, que surgiu lá no ano de 2018. Deu super certo. Através dessa dinâmica eu consegui conhecer melhor os meus alunos e desde então eu venho aplicado nas turmas, que eu ainda tô no terceiro ano, né? Nas turmas seguintes. Como que funciona então essa roda de sentimentos? Eu aplico ela toda sexta-feira, que geralmente também é a sexta-feira do dia do brinquedo, né? Geralmente eu faço no início da aula, justamente para recepcionar as crianças. Então a gente senta num círculo, no chão mesmo, e eu começo então dando sequência nessa dinâmica. O primeiro dia que eu apresentei a roda de sentimento para as crianças, eu propus primeiramente que cada uma falasse um sentimento. Então a gente não podia repetir o sentimento do amigo. Então cada criança tentou criar lá e falar um sentimento aleatório. Após essa dinâmica, daí eu fiz a abertura, né? Falei que toda sexta-feira nós íamos fazer a roda de sentimento, com o intuito da gente conseguir expor o que a gente estava sentindo, coisas que a gente não gostou, que aconteceu ao longo da semana, que possam ter nos magoado. Expor esses sentimentos aos colegas, tentando também resolver conflitos internos e assim, não só coisas da sala de aula, né? Muitas vezes a gente também, as crianças traziam coisas de casa também para estar contando e compartilhando ali. Não só coisas tristes, mas também coisas muito felizes. Então era uma roda onde a gente compartilhava sobre a vida, sobre o nosso dia a dia.
Então, para iniciar essa dinâmica, sempre eu começo apresentando uma situação da minha semana, seja ela feliz ou algum acontecimento triste, para as crianças enxergarem como que a gente pode verbalizar esses sentimentos, né? Por exemplo, essa semana a prof perdeu dinheiro na rua, então isso me magoou muito. Então, assim, são coisas cotidianas, mas também surgem ali nessa dinâmica coisas bem mais sérias que levam a gente a debater sobre o assunto, né? Então, todas as crianças participam ativamente dessa roda de sentimento. Vale ressaltar que a participação não é obrigatória. Então, por exemplo, às vezes temos algumas crianças que não gostam de falar muito. Elas não são obrigadas a falar nessa roda de sentimento. A criança somente vai compartilhar algum sentimento, algum acontecimento da vida dela, se ela quiser, se ela se sentir à vontade. Para essa roda de sentimento funcionar, nós fazemos alguns combinados, né, com as crianças. Eu fiz, então, a gente combinou entre nós que o que a gente fosse falar ali na roda de sentimento, a gente não poderia tirar sarro do amigo, a gente ia fazer um sistema de apoio ao outro mesmo, então cada um ia acolher o sentimento do amigo, seja ele feliz ou triste. E também a gente não ia, as coisas que a gente partilhou ali naquela roda de sentimento, a gente não ia poder compartilhar com os amigos de fora da classe, porque era um momento nosso, da nossa turma, de partilhas nossas, então não dizia respeito às outras turmas, a gente não pode compartilhar o sentimento do amigo pro amigo do quarto ano, do segundo ano e assim por diante. Esses foram os combinados e deram super certo. Fizeram as crianças se sentirem mais acolhidas e mais respeitadas, né? Por conta da sua privacidade. Afinal, elas iam partilhar coisas da vida delas e elas precisam estar seguras, né? Se sentirem seguras para estar contando algo da sua vida e os seus sentimentos e tudo mais. Essa roda dos sentimentos, ela vem impactando positivamente nas minhas aulas, no intuito assim, eu consigo trabalhar através dela, além de compreender melhor a realidade do aluno, pois como eu falei, eles comentam coisas para além da sala de aula, então muitas vezes acabam partilhando sobre algum acontecimento em casa ou algum fato que aconteceu anos atrás, que tenha chocado a criança, e a gente consegue compreender algumas atitudes que eles venham a ter em sala de aula, por exemplo, alguma atitude mais ou alguma desestruturação emocional em outros, o porquê que não conseguem ainda se controlar emocionalmente, né, e ter essa maturidade para isso. E a gente consegue compreender por que as crianças às vezes não querem falar em público, ou porque tem ressalvas do abraço e tudo mais, né? Então, são diversas partilhas que faz a gente conhecer mesmo a realidade de cada criança, compreender o porquê que ela é assim e nos ajuda a intervir de melhor forma em sala de aula para estar ajudando essa criança mesmo, né? Então, com essa roda de sentimentos, os conflitos gerados em sala de aula, a gente conseguiu resolver eles pacificamente. Então, diminuiu a incidência de brigas, né, ou lutinhas em sala de aula, que possam gerar algum machucado e tudo mais. Diminuiu as ofensas trocadas durante esses desentendimentos. Então, as crianças começaram a perceber que não precisava resolver tudo no grito, que a gente podia sentar sim e conversar e resolver esse problema conversando. E, além disso, ao conhecer realmente o mundo da criança, o porquê que a criança tinha aqueles sentimentos, o porquê que apresentava certos comportamentos, eu, como professora, consegui planejar uma sala de aula mais acolhedora para estar atendendo especificamente aqueles alunos que apresentavam, então, alguma questão emocional aí que não estava tão bem resolvida. Então, só gerou bons frutos essa roda de sentimento. Com certeza eu vou estar mantendo ao longo dos outros anos também. Não só com o terceiro ano, mas se eu vier assumir outras turmas, com certeza, né? E eu sempre
comento com as minhas colegas de trabalho sobre como isso impactou muito na minha sala de aula positivamente, justamente por conta aí de conhecer o aluno e de resolver esses conflitos. Além disso, nós temos alguns documentos norteadores que respaldam esse meu trabalho da roda do sentimento. A escola que eu trabalho, eles trabalham com a perspectiva de Vygotsky. A criança aprende com o outro. Então, por isso que sempre propõe-se muitas atividades em grupos e tudo mais. E também eu tenho o respaldo da própria BNCC, que é um documento, né, a Base Nacional Comum Curricular, que propõe as competências socioemocionais. O que são competências socioemocionais? Então, essa competência, ela refere-se ao processo, então, de aprendizagem da criança, né, do entendimento dos seus sentimentos, da criança, então, tomar uma atitude de empatia com o outro, e também estimula as tomadas de decisões de forma responsável. Então, vai trabalhar diversas competências que estimulem mesmo a criança inserida nesse mundo, né? Nós temos 5 habilidades socioemocionais na BNCC que eles colocam para nós trabalharmos, que seriam essas: a autoconsciência, então a criança se conhecer, conhecer os seus sentimentos e saber nomeá-los. A autogestão, então, em momentos de estresse ou em momentos de conflitos, como que essa criança ou adolescente, tá? Tô falando criança porque é a turma que eu atuo. Como essa criança ela vai sair desse conflito da melhor forma possível. Também propõe a gente trabalhar consciência social, então estimular a criança a pensar no coletivo. As habilidades de relacionamentos, então, propõe que a criança desenvolva a empatia, a capacidade de ouvir o outro, de compreender o que o outro também está sentindo e se portar de forma que o acolha. E também, por último, diz respeito às tomadas de decisões responsáveis, que é quando a criança é capaz de analisar o meio em que está inserida, a situação que está acontecendo e tomar decisões responsáveis perante algum conflito ou alguma questão aí do dia a dia. Então, a roda do sentimento, ela consegue muito bem trabalhar essas 5 competências socioemocionais, né? Porque através dessa roda do sentimento, a criança é capaz, então, de nomear os seus sentimentos, então ela desenvolve a autoconsciência. Ela também é capaz de desenvolver a autogestão, então, em momentos de conflitos e de estresse, a criança ela é capaz de se portar de uma forma que, não, vamos resolver esse conflito aqui numa boa, vamos conversar, não precisamos partir para briga, agressão, enfim. Também estimula a consciência social, porque através dessa roda do sentimento, a criança aprende a ouvir o outro e perceber que o outro também possui sentimentos, o outro também possui problemas, o outro também possui felicidades, e por que não partilhar isso coletivamente, né? Também desenvolve a habilidade de empatia, né? A habilidade de relacionamentos, que é a empatia, a capacidade daí que eu comentei com vocês, de se colocar no lugar do outro mesmo e acolher esse sentimento. E também, por último, a tomada de decisões responsáveis, porque através dessa roda do sentimento, a criança reflete: será que eu preciso realmente bater no coleguinha? Será que eu preciso resolver no grito? Não, não preciso, vamos sentar, vamos conversar. Então, por diversas vezes, quando eu gerava algum conflito, até fora mesmo da roda dos sentimentos, quando eles não conseguiam resolver entre eles na conversa, eles chegavam em mim e falavam: professora, você pode sentar conosco e nos ajudar a resolver esse conflito, porque a gente não tá conseguindo resolver sozinho e tudo mais. Eu sempre estimulo eles a chegar em mim pra justamente eu estar acompanhando de perto, né, todos esses conflitos e acolher mesmo, né, tanto os conflitos como os momentos de felicidades, como os momentos de tristeza e tudo mais. E vocês? Como que vocês trabalham essas competências socioemocionais aí na sala de aula de vocês? Tem alguma ideia para partilhar aqui com a gente? Deixa nos comentários. Essa foi a minha experiência. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Beijo e até a próxima!